assistindo aí. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, para mais um momento de inspiração, mais um momento de muita tranquilidade, né, pessoal? Regina, Valmir, vamos lá, Sônia também. Pessoal, a ideia hoje é a gente comentar um pouquinho sobre a história de Bezerra de Menezes. Nos anos anteriores, nós já falamos dele aqui em algumas oportunidades, né? No ano de 2018, nós fizemos uma live onde eu falei com bastante detalhes sobre a história dele, né? Sobre fatos assim muito específicos. No ano de 2019, nós falamos sobre o livro Uma Carta de Bezerra de Menezes. Quem acompanha aí vai lembrar, né? Eu fiz uma live especial sobre esse livro, que é a carta que ele escreve ao irmão quando ele realmente se considera espírita, e aí ele vai defender a doutrina espírita nessa carta para o irmão católico, que havia até retirado da família, né? Então ele passou também por essa situação e ele escreveu então essa carta ao irmão para justificar a sua escolha pelo espiritismo. É um livro muito bonito. Quem não conhece ainda, fica a dica aqui, Uma Carta de Bezerra de Menezes. É um livro muito bonito e a gente aprende muito, porque esse livro, na verdade, é um estudo que ele faz defendendo a doutrina espírita e por que ele resolveu abraçar a doutrina espírita. Quero dar um boa tarde especial para Cami Feitosa, a Cris Freire, Joyce, que entrou aí depois, a Marcela, filha da G, também está pedindo um abraço, um oi, um abraço para vocês que estão acompanhando aí. Pessoal, um horário diferente, né? Mas não deixa de ser especial. A gente está aqui junto num sábado à tarde, para a gente falar um pouquinho desse ser tão iluminado, tão especial que é Bezerra de Menezes. Eu preparei aqui uma fala para a gente conversar, mas fiquem à vontade para perguntar, para voltar, tá? Fiquem à vontade, porque a ideia aqui é ficar um pouco também descontraídos para a gente poder conversar sobre o tema de hoje. Acho que a gente pode começar já? Só um segundinho, pessoal. Hoje o tempo está muito seco, está muito calor aqui. Vamos lá. Pessoal, para a gente falar sobre a data de hoje, eu vou mudar um pouquinho o que nós já fizemos nos últimos anos, né? Como eu comentei agora há pouco, em 2018, eu fiz uma live com bastante detalhes biográficos, tanto Bezerra encarnado quanto desencarnado. E no ano de 2019 a gente fez então o estudo do livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, e hoje nós vamos abordar por um outro lado, por um outro ângulo. Eu quero trazer para vocês o estudo do capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A maioria de vocês conhecem esse livro. Quem não conhece, vale a pena a leitura, vale a pena o estudo. Nesse livro aqui, né, que é de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, há um capítulo específico onde se fala de Bezerra de Menezes. Pessoal, e para mim é um capítulo mais bonito do livro, um capítulo mais emocionante, mais arrebatador, assim, na minha opinião, né? Após várias vezes, eu li esse livro umas 3 vezes, e todas as vezes que eu leio, realmente esse capítulo ele traz um impacto pra gente e uma noção muito grande da magnitude desse espírito que teve uma encarnação entre nós no Brasil, uma encarnação missionária, e que até hoje está conosco, né, em espírito, trabalhando, nos auxiliando, nos ajudando a passar pela caminhada terrena que a gente sabe tem aí tantas e tantas especificidades, tem as nossas provas, as nossas expiações, e Bezerra de Menezes é esse espírito amigo que nos acompanha, que nos auxilia, que nos fortifica, que nos incentiva e que cuida de nós com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa
vivenciar as experiências necessárias ao nosso espírito, à nossa caminhada. E então falar dele é sempre um motivo de emoção, um motivo de alegria. E claro que o dia de hoje não poderia passar em vão, né? Então a gente vai começar, a ideia então é a gente começar pelo estudo do capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E em seguida eu vou abordar alguns pontos da biografia dele. Eu selecionei, fiz um resumo da biografia para a gente conversar aqui. E em seguida, eu espero que dê tempo, a gente vai analisar uma mensagem do livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, que é uma compilação de psicofonias de Bezerra de Menezes pelo médium Divaldo Franco. É um livro também muito bonito, muito interessante, e eu escolhi uma mensagem aqui que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, que a gente está vivenciando na coletividade, e que através das palavras de Bezerra de Menezes vem como um bálsamo para as nossas almas, né? Vem como uma luz, né, a direcionar o nosso caminho, o nosso entendimento do porquê nós estamos aqui e quais são as nossas responsabilidades enquanto espíritos encarnados, né? Então aqui ele faz um alerta para a gente na mensagem que eu escolhi. Então vamos lá. Começando então pelo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem tiver o livro aí e quiser acompanhar pelo livro, tá bem fácil de acompanhar. Lá no capítulo 22, que é a página 135, para quem quiser acompanhar com o livro aí. Para a gente poder entender um pouquinho mais, né, sobre a relevância desse dia 29 de agosto, o livro, esse capítulo que fala de Bezerra de Menezes, volta um pouquinho no tempo. Aqui é falado para nós, Humberto de Campos, né, traz algumas informações para nós muito interessantes. Se a gente se lembrar, o século XIX, pessoal, é o século onde acontece a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Então a gente vai começar por aí, né, por esse século, por esse tempo, né, onde já estava se previsto então a vinda do Consolador prometido por Jesus, né? Então vamos lá, Humberto de Campos aqui no capítulo 22, ele começa colocando para nós, apontando para nós que as agitações, pessoal, quem gosta de história aí principalmente, né? Eu estava estudando essa parte da história um tempinho atrás, algumas semanas atrás. Então eu achei até interessante aliar a parte de história com a parte que Humberto de Campos traz para nós aqui nesse capítulo do livro. Ele vai citar para a gente, vai situar a gente, né, que logo após, né, aquelas agitações ali da Revolução Francesa, final do século XVIII, né, comecinho do século XIX, então o século XIX, pessoal, estava então destinado a acontecimentos extraordinários. Então ele já começa com essa introdução. O que seriam esses acontecimentos? Né? Um desses acontecimentos, a vinda do Consolador. Né? Então, naquele momento, a espiritualidade já se movimentava. Então, quem estudou a parte de história vai até se assustar um pouco como foi o século XVIII, né, pessoal? Principalmente na Europa. Muitas guerras, muitas mortes, né? Mortes assim aos milhões, aos milhares. E aí, então, a gente se lembra desse período da história como um período muito delicado, né? Muitas guerras, muitas revoluções acontecendo ao mesmo tempo e, consequentemente, muitos desencarnes em massa. Então, observada essa situação, né? Essas circunstâncias ali que foram acontecendo com a Revolução Francesa e logo depois, né? A gente sabia então que se cumpriria a promessa do Cristo, que é então a vinda do Consolador. E aí, mal terminado esse momento ali de tantas guerras, de tantas enfrentamentos entre os países, né, quantas disputas que estavam acontecendo, acontecia assembleias espirituais. Olha só, quando a gente está estudando a história, né, a gente não vai se atentar a esse detalhe, né? O que estava acontecendo na espiritualidade enquanto estava acontecendo tantas guerras, tantas situações difíceis, né? Às vezes a gente não observa esse ponto. O que estava acontecendo? O que estava sendo preparado, então, como auxílio à humanidade, né?
Então, olha só, estava acontecendo as assembleias espirituais com o objetivo, pessoal, de designar novos missionários, né, que viriam trazer as novas revelações, a revelação, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, em uma dessas assembleias, Humberto de Campos diz aqui que é uma das assembleias espirituais presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro. Olha que bonito como ele chama. Em uma dessas assembleias, então, né, presididas pelo Cristo, foi destacado um dos grandes discípulos do Senhor. Né? Quem seria, então? Esse discípulo teria, então, a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados à humanidade, né? Oferecendo um método de observação aos estudiosos de todos os tempos. Então, olha a missão desse missionário, né? E aí, então, dada a missão, o missionário, então, retorna à matéria para cumpri-la. E foi assim, então, que Allan Kardec, a 3 de agosto de 1804, então, comecinho do século XIX, nascia, então, na cidade de Lyon, na França. Então, ele já veio com essa missão, né? Ele realmente veio predestinado, então, a cumprir a missão da codificação espírita. E aí, né, Humberto de Campos continua, né, falando sobre esse ponto. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. Então aqui, pessoal, um ponto interessante que a gente nota é que, engraçado, quando eu estava estudando esse período histórico, eu pensei, nossa, mas quanta morte, né, quanto desencarne, quantas disputas e quantas situações difíceis, né? E aí, pessoal, lendo agora essa obra, né, esse trecho, a gente percebe que já havia já uma movimentação do plano espiritual, com a permissão do mestre, para que o auxílio viesse à Terra, né? Para que de alguma forma, alguma coisa viesse em nosso socorro. E aí então destacou-se a figura desse missionário do Senhor, Allan Kardec, para se fazer então, para se cumprir a tarefa da codificação espírita. E aí eu queria ler rapidinho para vocês aqui um trecho lá da página 136, para quem tiver o livro aí. Então houve esse movimento, então, né, que a gente está falando aqui, das falanges do infinito que se preparavam então para essa missão gloriosa, né? As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do Cruzeiro. Olha só, pessoal, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Então, o movimento estava acontecendo só lá onde Allan Kardec nasceu? Não. O movimento aconteceu também aqui nas terras do Cruzeiro. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático, sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio, né, pessoal, a figura histórica de José Bonifácio, se correspondia com o médico fundador da homeopatia. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Então, olha o contexto então, que estava se desenhando nesse começo do século XIX, pessoal. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Né? Então, Ismael, então, também em uma assembleia, esclarece a todos que estão ali presentes a importância do movimento que já estava ocorrendo, né? Então, olha só, Ismael, nesse momento, pessoal, ele vai alertar sobre o advento do Consolador, né, que já estava acontecendo,
e sobre os grandes movimentos daquele século que seria então uma preparação para os outros 100 anos que viriam depois. Então a gente percebe aqui que há essa preparação, né? Principalmente para o século XX, que viria logo depois, pessoal. Quantas e quantas transformações intensas passou a humanidade no século XX? 19 e 20, né? Mas a gente vê aqui que o advento do Espiritismo já veio também com essa finalidade de preparar melhor a humanidade para passar por essa fase muito transformadora que foi o século XX, né? E aí eu peguei um trechinho aqui do que Ismael falou nessa assembleia. Olha só o que ele vai dizer então. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos. A gente sabe como foi o século XIX, né? Aquela grande transformação em todos os setores da vida humana, principalmente com o pensamento, né, iluminado. A fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Então aqui ele explica, né, o século XX é um divisor, né? É um elemento de ligação, na verdade. Ele vai ligar a antiga civilização que vai desaparecer e a nova que estaria por vir no futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto com referência à constituição física, né? Muita gente ouve falar, o mundo vai acabar, no ano tal o mundo vai acabar, né? A gente ouve muito isso, principalmente quando a gente estava chegando perto do ano 2000, né? E tinha-se a ideia de que o mundo iria acabar, que os computadores não iriam funcionar, então tinha toda essa ideia, né? Então, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do planeta, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. E aí Ismael continua: concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Então olha só a articulação que já estava acontecendo, né? E aí um pouquinho mais à frente ele continua: alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sobre a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim. Olha essa parte, pessoal, tanto que é bonita. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza desta missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de uma obra que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia, né, um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos.
Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavicíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que via cumprir no Brasil uma elevada missão. Olha que bonito, né, pessoal? Olha que transcrição bela, né? Esse momento, onde Ismael designa, então, a Bezerra de Menezes a missão de reencarnar no Brasil para que realmente cumpra a missão em nome do Cristo. Então, essa passagem, para mim, ela é muito bonita, muito emocionante, mostra realmente a grandeza da missão que Bezerra de Menezes veio cumprir e continua cumprindo entre nós, né? Então, fica aí então a dica de leitura para quem quiser depois ler o livro inteiro. É uma excelente dica, mas o capítulo 22 em especial, ele mexe com a gente, né? É um trecho muito bonito e muito inspirador. Pessoal, agora eu vou entrar um pouquinho na biografia de Bezerra de Menezes, e aí depois a gente passa então para a mensagem que eu escolhi para a gente conversar hoje. Vamos lá, eu anotei um pequeno resumo para comentar com vocês, e eu quero combinar o seguinte. Tem um texto no site da Federação Espírita que eu vou disponibilizar para vocês em PDF. Eu organizei um arquivo onde está a biografia completa de Bezerra de Menezes, com todos os detalhes, os anos, enfim, principalmente com relação à trajetória política, à trajetória na medicina e também com relação ao espiritismo. Eu preparei esse arquivo já, tá? E nesse arquivo tem algumas dicas também de filme, de vídeo para vocês assistirem no YouTube. Tem um vídeo do Jorge Damas, que é muito interessante. Ele traz muitos detalhes muito interessantes sobre a vida de Bezerra de Menezes. Então, nesse arquivo, eu vou disponibilizar para vocês logo após a live no nosso canal no Telegram, tá bom? O arquivo já está prontinho. Assim que terminar a live, eu vou enviar para vocês, e aí vocês vão poder ler o texto com maiores detalhes. E no final tem, além desse vídeo, tem algumas imagens raras, né, de Bezerra de Menezes, e também o link para o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, tá bom? Que foi feito em 2008. Quem atua no filme como Bezerra de Menezes é o ator Carlos Vereza. É um filme muito bonito. Eu acho que o Vereza conseguiu ali trazer muito da atmosfera da época e também desse importante personagem que viveu entre nós, né? Então tá lá o link para vocês, os dois links, algumas imagens e o texto completo, tá bom? Então quem não se inscreveu ainda no nosso canal, é só ir lá na nossa bio, tem um link lá, e é só você entrar e se inscrever, porque o nosso estudo no Telegram vai começar no próximo sábado também, tá? Aproveitando para avisar vocês. Vamos lá então, eu fiz um resuminho aqui biográfico para a gente poder depois entrar na mensagem que eu escolhi, tá bom? Então vamos lá. Bezerra de Menezes nasce então 29 de agosto de 1831, portanto há 189 anos atrás. Então século XIX, Brasil Império ali, né? Final do primeiro reinado ali. Ele nasce lá na fazenda Santa Bárbara, em Riacho de Sangue, no Ceará. E ele, pessoal, descendia de uma família de políticos ali influentes da região ali, do estado do Ceará, uma das famílias mais antigas ali, inclusive. E uma curiosidade que eu descobri, que eu não sabia, que eu achei interessante,
porque eu estou estudando também a parte de história do Brasil, e aí quando eu fui estudar sobre Bezerra de Menezes apareceu esse detalhe que eu achei muito interessante com relação à família de Bezerra de Menezes. Como era uma família de políticos, né? Uma curiosidade que eu achei durante a pesquisa, que eu vou disponibilizar também para vocês, é que o avô paterno de Bezerra de Menezes, o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, né, ele tomou parte, né, participou de alguma forma da Confederação do Equador, que foi um movimento ali revolucionário que aconteceu no Nordeste contra o Império, né, principalmente contra a Constituição que Dom Pedro promulgou no ano de 1824. Ele promulga a Constituição em março de 24 e essa revolução, esse movimento revolucionário acontece em novembro de 1824 e reúne alguns estados do Nordeste, então, que não aceitam aquele momento, aquela situação política que estava acontecendo ali, se voltam contra o Império e contra Dom Pedro I e são duramente reprimidos pelo Império do Brasil, né, pelo exército do Império. E o avô de Bezerra de Menezes era um desses que estavam ali, né, naquele movimento revolucionário participando. E aí, pessoal, nos livros de história, quando a gente vai estudar essa parte, fala-se que quem estava ali envolvido mais ativamente foram condenados à morte. Só que o avô de Bezerra de Menezes foi condenado à morte, porque ele estava envolvido ali, só que a pena dele foi transformada, né, foi substituída, na verdade, pelo banimento do estado do Ceará. Ele teria então que se exilar, entre aspas, né, não do país, mas do estado do Ceará. Ele recebeu uma permissão para viver, para morar, para sair, para fugir para o estado do Maranhão, para o interior do Maranhão. E no meio do caminho ele morre. Então ele não chega a cumprir esse banimento, esse exílio, entre aspas, né? Ele morre no meio do caminho, né, em 1824 ainda. Então é uma curiosidade histórica aí para a gente saber qual o contexto ali que Bezerra de Menezes nasce, a família, o local, né? O que estava acontecendo naquele momento na história do Brasil. E aí 6 anos depois, né, quase 7 anos depois, que nasceu então Bezerra de Menezes. Mas uma curiosidade aí interessante com a história do Brasil. E aí, pessoal, Bezerra de Menezes nasce em 1831 e ele, criança ainda, a família sofria muitas perseguições políticas, né? O próprio histórico aí de participação, eu acredito que tem a ver também com o histórico da participação da família na Confederação do Equador em 1824. Então, realmente havia muitas perseguições políticas ali naquele momento. Então, ele com a família muda-se então para a Serra de Martins, no Rio Grande do Norte. E ali ele passa um pedaço da sua infância, começa os estudos, né? Principalmente o latim, que é onde ele, em 2 anos, ele já vai estar dando aula de latim, substituindo até o seu professor. Então, para vocês terem ideia aí, ainda criança, Bezerra de Menezes já apresentava então um grande intelecto, né? Então ele tinha muita facilidade para aprender e também, claro, para ensinar como professor. E aí, em 1846, a família vai para Fortaleza, né? Bezerra de Menezes continua os estudos, se destaca muito fortemente nos estudos, e então ele demonstra a vontade e o interesse de ser médico. Só que isso, para a família, não agradou a família, porque a família, né, uma família de políticos, de advogados, ele sofreu uma grande resistência com relação à escolha de ser médico, né? Tentaram de todo jeito. Pessoal, a internet está tendo algum problema? Aqui para mim está normal. Quem tiver com algum problema, eu vou pedir para sair da live e entrar de novo. Tá bom? Se continuar, vocês me avisem. Quem ainda não está participando do nosso canal no Telegram, vai lá na bio, o link está lá, é só entrar e se inscrever. A partir da semana que vem, do próximo sábado, todo sábado nós vamos fazer um estudo curto, sucinto, no Telegram. Eu vou preparar um estudo e vou enviar para vocês no Telegram, tá bom?
Então, continuando aqui, Bezerra de Menezes, então, opta pela medicina, ele já demonstra o interesse de ser médico, e a família tenta ali mudar ele de ideia, não, porque, né, ser médico não, porque se o médico erra, é culpa do médico, se o médico acerta, quem curou o doente é Deus. Então, houve uma certa resistência, e a família também passava por muitas dificuldades. E para ele estudar medicina, ele teria então ele escolhe então vir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, em meio a algumas dificuldades financeiras que a família já estava atravessando, né? Então ele vem para o Rio de Janeiro, e para estudar ele dá aulas de filosofia e de matemática para ajudar nos estudos, né? Ele se forma então em 1856, e em 58... Aliás, em 57 ele se inscreve no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião tenente. Então ele se forma em 56, 57 ele se inscreve como cirurgião tenente no Corpo de Saúde do Exército, e em 58 ele é aceito. E aí eu tenho uma imagem dele aí, que vocês vão encontrar pela internet muito facilmente, dele como militar, né? Bezerra de Menezes também foi militar. Ele só vai deixar de ser militar alguns anos depois, porque para que ele assumisse a cadeira de vereador, uma espécie de vereador na época, no Rio de Janeiro, ele teria então que abdicar, teria que sair da sua carreira militar. Então, por alguns anos ele foi militar, e essa foto aqui é uma foto bem nítida da época, né? Mostra bem interessante ele com o uniforme militar. É uma foto histórica muito, muito interessante. Mostra pra gente aí lá no comecinho da década de 1860, né? Mais ou menos. Deixa eu virar aqui por causa do brilho. Isso. Então é uma foto também que vai estar no arquivo que eu vou mandar para vocês pelo Telegram. E aí, dando continuidade, pessoal, em 58 ainda, né, ele se casa com a Maria Cândida de Lacerda. Ela desencarna muito nova, muito jovem, menos de 5 anos depois. Ela desencarna deixando 2 filhos, né, um casal de filhos. E em 1865 ele se casa pela segunda vez com a irmã, por parte de mãe, da sua falecida esposa, que é a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado. Pessoal, a internet tá ruim? Como é que tá? Aqui pra mim tá normal. Me dá um alô aí, me dá um retorno, pessoal, de como é que tá. Será que é o horário? Deve ser o horário, deve ter muita gente fazendo live agora, né, pessoal? Mas pra mim aqui está normal, viu? Pode continuar? O que vocês acham? Podemos continuar então, né? Senão a gente não consegue terminar. Pessoal, então eu vou avançar aqui um pouquinho pra gente não atrasar muito. Ele se casa então com a meia-irmã da Maria Cândida, no caso a Cândida Augusta, e com ela tem muitos filhos, e ela, né, fica com ele até o fim da vida, então, até o desencarne. Na carreira profissional, pessoal, ele se destaca muito, né, desde o início, pelo grande coração, assim, principalmente para atender os mais humildes, né, aqueles pacientes que não podiam pagar, que os outros médicos, né, às vezes não queriam atender, eles mandavam para ele porque ele atendia todo mundo. Ele tinha esse ímpeto, né, de realmente ajudar as pessoas, de não cobrar. Às vezes a maioria não podia pagar e ele não cobrava, ele atendia mesmo assim, isso qualquer hora do dia e da noite, né? No vídeo que eu vou mandar para vocês no Telegram tem o Jorge Damas conta sobre esse momento, né? Como que foi com muitos detalhes, é muito interessante.
E esse reconhecimento que ele foi ganhando, ele foi tendo um grande reconhecimento, né? O médico dos pobres, né? Aquele médico respeitado, né? Um grande intelectual, porque ele também produzia muito, tinha uma carreira... ele escrevia, né, livros, era muito respeitado como médico, e isso foi, então, de alguma forma, gerando um reconhecimento que acabou levando ele à política. Após muita insistência ali de amigos, de colegas da área, ele foi também um grande político. Isso é um ponto muito interessante da gente falar, da gente se lembrar, porque hoje em dia, né, pessoal, a gente precisava tanto desses exemplos, né? E Bezerra de Menezes foi um político exemplar. Todos os registros que se tem, né, quem aí pesquisa, quem estuda mais a fundo, os historiadores, os biógrafos de Bezerra de Menezes reforçam muito isso. A passagem dele pela política foi exemplar. Ele atuou, então, durante 30 anos na vida parlamentar. Ele foi vereador por algumas vezes, ele foi deputado federal, que na época tinha outro nome, uma espécie de deputado federal. Enfim, ele passou aí por aquele momento onde já estava se urbanizando o Rio de Janeiro, né? Então ele contribuiu muito para isso, principalmente onde ele estava ali mais próximo, que é a Vila Isabel. Tem uns bairros ali próximos que ele realmente contribuiu muito para que fosse urbanizado, né, com obras ali realmente muito importantes e que estão aí até hoje, né? Em 1875 foi quando Bezerra de Menezes entra em contato com o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Assim que o Livro dos Espíritos foi traduzido para o português, ele ganhou um exemplar do próprio tradutor. Então, ele, durante as viagens dele... Pessoal, para algumas pessoas tá ruim, para algumas tá boa. Então, tá normal, Fran? Então tá bom. Ó. Pessoal, para quem tiver ruim, eu vou pedir para sair e voltar. Tá bom? Sair da live e entrar, que às vezes melhora. Mas para mim tá normal, para algumas pessoas também tá normal. Vamos lá. E aí, pessoal, Bezerra de Menezes, então, leu pela primeira vez um exemplar de O Livro dos Espíritos, em 1875. Ele lia, pessoal, no bonde, quando ele se deslocava. Ele atendia nos bairros mais afastados e também nos bairros mais abastados. O Jorge Damas até comenta isso no vídeo, que as consultas que ele fazia nos bairros onde as pessoas podiam pagar, ajudava a manter o consultório dele nos bairros onde as pessoas não podiam pagar. Então ele atendia dos dois lados e um ia complementando o outro. Interessante isso também. E aí ele lia o Livro dos Espíritos durante a viagem de bonde, que durava 1 hora, 1h30, dependendo, né? E aí, pessoal, ele emite uma impressão sobre o Livro dos Espíritos. Olha o que ele falou. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo de nascença. Então, olha só, a leitura do livro dos Espíritos mexe muito com ele e é uma espécie de... é como se ele estivesse recordando de coisas que ele não sabia que ele sabia, né? Mas o espírito, né, pessoal, já vinha de várias caminhadas aí. Então, o espírito realmente detinha um conhecimento que foi ali aflorado com a leitura do Livro dos Espíritos. E aí, pessoal, nas biografias que a gente lê, né, nos textos que traz as informações sobre ele, sempre aborda o fato de que ele foi mais do que um adepto do espiritismo. A partir daí, então, ele se torna um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Lembrando, pessoal, que ele tinha um prestígio muito grande na sociedade.
Então, o que ele falava, o que ele pensava, era se levado muito em conta. Então, ele era muito respeitado. Então, esse fato dele abraçar o espiritismo, nesse momento, principalmente comecinho ali da década de 1880, que foi um momento muito delicado, onde aconteceu um movimento contra o espiritismo, e até mesmo dentro do espiritismo havia muita divisão. A presença dele, o fato dele ser um médico, um profissional, um acadêmico muito respeitado, ajudou bastante o movimento espírita e também a doutrina a se consolidar no Brasil. Então, quando a gente fala também de Bezerra de Menezes, nesse ponto a gente tem que se lembrar desse fato, né? Esse fato, ele estava encarnado num momento muito importante, muito crucial. Então, ali foi colocada as bases mesmo, né, para que a doutrina frutificasse no Brasil, como esse celeiro que a gente sabe que o Brasil não só do espiritismo, mas de tantas e tantas religiões, né, de tantos e tantos povos. A doutrina, então, estava sendo fixada naquele momento com muitas dificuldades. E a figura de Bezerra de Menezes, ela foi determinante nesse momento. Então, olha só, como que parece que... parece não, a gente sabe que nada é por acaso, né? Ele estava ali no momento certo, na hora certa, e com o peso moral, né, necessário para que a doutrina fosse defendida, e está aí pra gente, né, até hoje, e fixou bases sólidas no Brasil. Aí um fato interessante, que em 1883, né, eu acabei de comentar, houve um movimento um movimento contra o espiritismo que estava acontecendo, né? Em 1884 acontece a fundação da FEB, da Federação Espírita. Bezerra não se inscreve ali entre os fundadores, mas ele acompanhou o movimento de fundação e também conhecia todos os diretores fundadores ali. E acontece um fato muito importante, porque em 1886, no filme mostra essa cena, que é uma cena muito bonita. Acontece então um discurso no salão de conferência da Guarda Velha, lá no Rio de Janeiro, onde Bezerra de Menezes discursa para quase 2.000 pessoas. Agora vocês imaginem, né? Olha o quanto ele era querido, respeitado na sociedade. Quase 2.000 pessoas estavam ali presentes. Tomara que fique bem aí, né, pessoal? Parece que tá travando para algumas pessoas, mas vamos lá. E aí, pessoal, Bezerra de Menezes então faz esse discurso que no filme mostra, onde ele justifica então a sua opção por abraçar a doutrina espírita. Ali ele faz um longo discurso, muito minucioso, muito cuidadoso, onde ele vai apontando cada situação, cada ponto que ele acha realmente importante com relação à doutrina que ele estava abraçando ali naquele momento. Lembrando que a religião predominante na época, pessoal, era a religião católica, e quem não professasse a fé católica, de alguma forma, sofria perseguição, sofria algum tipo de represália, alguma discriminação. E aí então Bezerra faz esse discurso aberto, né, pessoal, em 1886, e é realmente muito bem recebido por todos que estavam ali presentes. E aí daí por diante, né, esse momento marca realmente Bezerra de Menezes como um catalisador do movimento espírita no Brasil. Então as pessoas se aconselhavam com ele, os jornais e as revistas que estavam sendo impressas e feitas naquele período sempre procuravam a orientação dele, né, a opinião dele. Ele escreve para esses jornais, ele escreve muito sobre pseudônimos, né, principalmente o pseudônimo de Max. Ele utiliza para escrever muitos artigos defendendo a doutrina espírita. E ele vai então, uns anos depois, em 89, no ano da proclamação da República, né, Bezerra de Menezes então se torna presidente da Federação Espírita. Então ele ocupa esse cargo durante alguns anos, retorna
1895 e fica até a sua morte, que é no ano de 1900. Então ele foi presidente da FEB por 2 oportunidades, por 2 momentos, e novamente, né, pessoal, foi um momento ali, após a queda do Império, o começo da República, que voltou-se então a uma maré de discórdia e muita radicalização no movimento espírita. E Bezerra de Menezes estava ali naquele momento como presidente da Federação Espírita, o que ajuda a gente a entender a importância que ele teve também nesse momento, para consolidar ali, para convergir todas as diferenças, todas as radicalizações do que o movimento espírita vivia naquele começo ali. Então, ele realmente teve essa função, essa missão, essa tarefa de fazer com que o movimento espírita de alguma forma se unificasse, né, para que ele avançasse e chegasse aí até nós hoje, nos dias de hoje. Pessoal, o Bezerra de Menezes então desencarna no ano de 1900, no dia 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã. Ele teve uma espécie de AVC e ficou muitos meses acamado. Então ele desencarna então nessas condições, ao lado da sua esposa Cândida Augusta. E um fato interessante, pessoal, porque quando a gente relembra a trajetória dele, né, como médico, como político, ele morreu pobre, mesmo com tantos clientes, mas como eu disse mais cedo, né, eram os clientes que não podiam pagar os pacientes, né? Ele atendia realmente de coração. E para algumas pessoas que já viram o filme ou então vão assistir o filme, tem aquela cena onde ele tira o anel de formatura dele e dá para uma mãe que precisa comprar um remédio para um filho que está muito doente. Então aquela cena, pessoal, é uma cena realmente, ela é verídica, né? A gente sabe disso. E no filme ela ficou muito, muito bem feita, né? Muito emocionante. Dá pra gente captar ali o nível de abnegação desse espírito que estava ali com a missão de ajudar os mais necessitados, os mais pobres, os menos favorecidos. Então o filme consegue trazer essa ideia pra gente. E aí, pessoal, como ele morreu pobre, né, sem bens, sem dinheiro, como a gente não acha que possa acontecer com um político, né, mas como ele foi um político realmente comprometido com... ele entendia a política como a ciência de se fazer o bem para todos. Então ele fez uso disso para realmente beneficiar o maior número de pessoas e não para beneficiar a si mesmo, né? Então, até hoje, né, e por muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas e séculos aí, nós vamos ter Bezerra de Menezes como esse exemplo de uma pessoa que passou pela política, trabalhou para o povo, né? Se entregou, desenvolveu algo positivo para a coletividade e simplesmente não enriqueceu com isso. Então é um grande exemplo aí para todos, né? Tanto é que logo após a morte dele, pessoal, foi feita uma campanha, né, para se arrecadar donativos e dinheiro também para se adquirir uma casa para sua família.